Por que o Mashiba perdeu? Porque depois de inúmeras tentativas, depois de uma luta desgastante, do Mashiba deixando de ser um monstro e se tornando um lutador de verdade, um lutador aos pés daqueles contra quem eles lutou. Com exceção de você, Sawamura, é claro, você não era não era um monstro mesmo. Um lutador digno, porque justamente ele morreu. Será que isso é karma? Será que ele tinha que perder por Rosário? Alguém que era como ele? Por quê? Por que isso aconteceu? Foi tudo culpa de quem? Foi culpa de Kumi? De quem foi a verdadeira culpa? Bom, é o que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, mas antes não esquece de deixar o like e assistir o vídeo até o final, porque, sobretudo, o último motivo, a última razão por que o Mashiba perdeu é a mais impactante e talvez polêmica de todas. Ao longo dos últimos capítulos do final do ano passado e do começo desse ano, vemos a dedicação, o esforço e a atenção na luta de Mashiba contra o Rosário. Rosário, que era um lutador assim como Mashiba, acabou por vencer de maneira que nem mesmo ele esperava. E Mashiba perde da mesma maneira que um lutador contra quem ele lutou no passado perdeu, o Kimura, por questões de centímetros. Por que isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Será porque era karma? Será que era pra ter sido assim? É algo que é meio difícil de se decidir. Por que o Mashiba perdeu? Será porque ele não quis ser um monstro? Porque ele não quis cometer as faltas, quis jogar de maneira limpa? Bom, eu tenho dois motivos possíveis para por que ele perdeu. E justamente um deles era esse, que ele não quis jogar da mesma maneira que ele lutava antes. Da mesma maneira que ele tenha lutado até então, ele tenha ganhado, ele quis mudar isso. E por mais que talvez essa luta tenha sido importante para ele mudar isso, talvez isso havia levado ele a perder. Mas sobre todas as coisas, outros dois motivos primeiro, o golpe que ele tomou acertando a cabeça na lama no chão, que pode causar uma concussão, assim como aconteceu com o Rocky no quarto filme. No quarto filme que Rocky fica com uma concussão na cabeça que o impede de voltar a lutar. Talvez não da mesma maneira que o Sawamura ou outros, ou até mesmo com o Ippo, mas assim, um golpe na cabeça, sobretudo nas condições desgastantes que ele estava, fez com que o desenvolvimento, o seu corpo não funcionasse bem, e isso fez com que a paralisia acontecesse da mesma maneira que foi na luta contra o Kimura. Kimura levou bastantes golpes na cabeça e no corpo, fez com que como se ele tivesse chegado ao seu limite. Acredito que foi principalmente por causa disso, por causa dessa maneira, que fez com que Mashiba, mesmo tendo abandonado sua monstruosidade, tendo se tornado um lutador limpo, pela falta de um rival que não foi limpo, ele acabou perdendo. Não por um descuido dele, mas pelo outro. Mas um outro motivo que eu acredito por ele ter perdido foi, sobretudo, pelas suas próprias motivações. Algo que eu venho aqui destacar é a mesma fala que o Takamura disse pro Ippo sobre ultrapassar a linha e começar a lutar como um monstro. O que eu quero dizer não é sobre o Mashiba voltar a lutar como fazendo faltas, foi por isso que ele perdeu, mas sim sobre motivação. Por exemplo, aquele filipino contra quem o Ippo lutou e que lutou contra o Ricardo que perdeu, ele tinha uma simples motivação que fez ele perder. Ele não queria ser o melhor do mundo. Ele não queria o cinturão. Ele queria simplesmente lutar contra o campeão e ele conseguiu isso. O Wally conseguiu isso. Não era uma grande motivação. Vamos comparar outra pessoa, por exemplo, o Ippo. Ippo tinha uma motivação que era o que? Mostrar que o jeito de lutar de seu treinador é o correto, é assim que vai se ganhar, mostrar que a técnica do Komogal é boa, fez isso ele mesmo ganhar, assim, estendeu por bastante tempo na luta, porém levou o Ippo à derrota. Foi pela mesma coisa que aconteceu com o Miyata. Miyata tinha o objetivo de lutar contra o Ippo, era esse o principal motivo que fez com que Miyata talvez perdesse a luta contra o Mashiba, porque ele só queria lutar contra o Ippo, não queria de fato o cinturão, ele queria uma luta oficial contra o Ippo. Não era algo, entre aspas, egoísta, que é o que o Takamura fala. Pois, afinal de contas, por mais que seja bonito lutar pelas coisas dos outros, lutar por alguém, lutar pelo meu treinador, que o técnico, o jeito de lutar do meu pai é o correto, lutar para entregar uma vida boa à minha irmã, uma vida boa para ela, lutar pela minha irmã e os outros, por mais que seja belo e bonito, e algo que Takamura também valoriza, que todos valorizam, acontece que no boxe a luta é só entre você e o rival. As pessoas por quem você luta não estão lá, é só você e o seu inimigo no ringue, é você e ele. E é algo que o Takamura reflete isso bastante em suas lutas, não de maneira
reflexiva, parando pra pensar, mas sim ativa, lutando como se não houvesse amanhã. Ele, é claro, luta pra mostrar ao Komugawa, pra orgulhar o Komugawa, pra deixar o Komugawa feliz, mas sobretudo pra deixar ele mesmo feliz. Uma conquista própria, não algo egoísta, mas algo que valoriza ele mesmo. Eu acho que é isso que ele quis dizer com ser, como se tornar um monstro. Não começar a agir como um maluco, mas se autovalorizar, buscar ser alguém, ser você mesmo o melhor, lutar por si mesmo. Afinal de contas, é isso que acontece no boxe. Você luta contra si mesmo. Você luta contra si mesmo. Rock Balboa ensinou isso ao Creed. A pessoa contra quem você luta todos os dias é que tá na frente do espelho. É contra ele que você luta. E é sobre isso que Takamura reflete aqui, que eu acho que foi o principal ponto. Talvez tenha sido o principal ponto para a derrota do Mashiba. Ele não querer ter lutado por ele mesmo, não querer ter lutado pela própria glória, ou algo do tipo. Tá, ele tem os pingos ali, e cara, sobre ele querer viver uma vida sorrindo, só se ele tiver o cinturão, mas faltou um je ne sais quoi. Faltou um, entre aspas, egoísmo do Blue Lock para poder vencer. E eu não digo que egoísmo é feio, mas sim em querer se tornar melhor do que os outros, querer uma vitória própria, querer se sobressair, querer ser o melhor. Eu acho que é isso que o Takamura diz sobre os monstros. Ricardo, ele quis ser o melhor em tudo e é por isso que ninguém o vence, porque ninguém consegue substituir o seu motivo. Ninguém consegue sobressair sobre o seu motivo. Ele quer ser o melhor, por isso ele enfrenta todos com uma força absoluta. Foi por isso que perdeu o Ippo, só queria lutar por causa do Komugawa. Ele não tinha um motivo próprio. Por mais que ele busque entender o que realmente é força, acredito que essa derrota do Mashiba vai trazer uma reflexão bastante, não só para o Ippo sobre motivos de luta, por quem lutamos ou o que devemos fazer para lutar. Eu acho que esse é o principal ponto sobre essa luta em si, tanto pro Mashiba quanto pros outros personagens, quanto pro Rosário, quanto pro Ippo, quanto pro Sendo, pro Sawamura, pro Miyata, sobre o motivo pelo que você luta. Essa é a coisa mais importante, pois afinal de contas é no confronto contra os monstros do mundo, contra os outros que são tão fortes quanto você, que faz você se erguer. Rock Balboa mostrou isso, que é uma vitória que vem do seu próprio coração, uma vitória de si mesmo, não somente para orgulhar os outros, mas para orgulhar a si mesmo, para provar a você mesmo quem é você, para você vencer si mesmo. É sobre isso que se trata lutar. E talvez tenha sido isso que fez com que Mashiba perdesse. Mas se você acha que acabou, está muito enganado. O capítulo 1482 acabou de sair, e com ele, grandes conclusões sobre a luta, reviravoltas e reflexões acabam de chegar. Até a próxima.